Há momentos em que nossas palavras podem ser os nossos maiores inimigos. Na nossa luta para sermos ouvidos, perdemos o poder do silêncio, arma que o próprio Deus nos deu para ter sucesso na vida. E se lhe disser que o seu silêncio pode ser a chave para abrir as portas da sabedoria, da paz e da vitória, este não é um silêncio qualquer, mas o silêncio que Deus te chama a abraçar. Um silêncio que transformará a tua vida por dentro e te permitirá ver a sua mão a trabalhar no impossível. Acompanhe até o final do vídeo porque tem uma mensagem para si que vai mudar a sua vida. Se é a sua primeira vez neste canal, convido a fazer parte da nossa harmoniosa comunidade, inscrevendo-se e clicando aqui. Na vida cristã, pode ser um dos atos mais poderosos que podemos praticar. Quando Deus nos chama a manter a boca fechada, não é simplesmente para permanecermos em silêncio, mas para nos alinharmos com a sua sabedoria e a sua vontade. Muitas vezes, as nossas palavras podem trazer-nos problemas, levar-nos a mal-entendidos ou até mesmo afastar-nos do plano de Deus. No entanto, permanecendo em silêncio, podemos ouvir a sua voz com mais clareza e compreender melhor os seus propósitos. Na Bíblia encontramos numerosos exemplos de como o silêncio é um ato de sabedoria. Provérbios 10:19 diz: "O pecado não falta em muitas palavras, mas aquele que refreia os seus lábios é sábio." Este versículo destaca que o uso excessivo das nossas palavras pode levar ao pecado. Não é que falar seja errado, mas muitas vezes, ao falar demais, afastamos-nos daquilo que Deus realmente quer que digamos ou façamos. O silêncio prudente convida-nos a refletir, a fazer uma pausa e a procurar a direção divina antes de agir ou falar. Quando escolhemos permanecer em silêncio, reconhecemos a nossa limitação humana e confiamos que Deus está no controle da situação. Afastamo-nos do impulso de nos defendermos, de dar a última palavra ou de procurar impor a nossa opinião. Em vez de permitimos que Deus haja no meio das circunstâncias. Manter a boca fechada não é apenas não falar, mas também aprender a ouvir. Numa sociedade que valoriza tanto a opinião e a expressão pessoal, pode parecer difícil permanecer em silêncio, mas este silêncio dá-nos a oportunidade de sintonizar os nossos ouvidos espirituais para ouvir a voz de Deus. Em 1 Reis 19:12, Elias experimentou a presença de Deus não no fogo, nem no terremoto, mas na voz mansa e delicada. Deus revela-se muitas vezes no silêncio, quando as nossas palavras e pensamentos cessam e nos permitimos estar na sua presença. Ouvir Deus implica não só silenciar as nossas palavras, mas também as nossas preocupações, ansiedades e desejos. É um ato de confiança de que a sua vontade é melhor que a nossa. Ao fechar a boca, abrimos o coração à sua direção e orientação. O próprio Jesus deu-nos o maior exemplo de silêncio. Durante o seu julgamento antes de ser crucificado, ele foi falsamente acusado, insultado e humilhado, mas não respondeu com raiva ou justificações. Mateus 26:2.63 diz-nos: "Mas Jesus ficou calado." O seu silêncio não foi um sinal de fraqueza, mas de profunda obediência e confiança no plano de Deus. Ele sabia que, apesar das injustiças que enfrentava, o Pai tinha o controle total da situação. Este ato de Jesus ensina-nos que, mesmo quando somos incompreendidos ou atacados, manter a boca fechada pode ser um ato de fé. Ao não respondermos com raiva ou palavras ofensivas, estamos a dizer: "Deus, eu confio em Ti. Tu travarás esta batalha por mim." Tal como Jesus se calou no seu momento de maior sofrimento, também nós somos chamados a permanecer calmos e a confiar que Deus está a trabalhar nos bastidores, mesmo quando não o compreendemos. Por vezes, Deus quer que mantenhamos a boca fechada porque as nossas palavras podem abrir portas a problemas desnecessários. Tiago 1:26 adverte: "Se alguém entre vós pensa que é religioso e não refreia a sua língua, mas engana o seu coração, a sua religião é vã." O controle da língua é um sinal de maturidade espiritual. As palavras, uma vez não podem ser retiradas e têm o poder de construir ou destruir.
Quando Deus nos chama ao silêncio, Ele está a proteger-nos de cometer erros ou de causar danos que poderiam ser irreparáveis. Além disso, o silêncio protege-nos de responder às nossas emoções. Em momentos de raiva ou frustração, é fácil deixar que as nossas palavras magoem os outros ou até a nós próprios. Contudo, ao permanecermos em silêncio, damos tempo para que as nossas emoções se acalmem e permitimos que o Espírito Santo nos guie na resposta correta, se alguma resposta for necessária. Deus quer que mantenhamos a boca fechada não como um ato de repressão, mas como um convite para confiarmos no seu plano e na sua soberania. O silêncio dá-nos a oportunidade de ouvir a sua voz, de sermos prudentes e de permitir que ele atue em nosso favor. Através da palavra, vemos que o silêncio pode ser uma poderosa ferramenta espiritual que nos protege, nos guia e nos fortalece na fé. No exemplo de Jesus, encontramos a motivação suprema para praticar o silêncio em momentos de provação e adversidade, confiando plenamente que Deus está no controle de todas as coisas. O silêncio que Deus nos pede não afeta apenas as nossas palavras, mas tem também o poder de transformar os nossos corações. Quando decidimos obedecer ao chamamento de Deus para mantermos a boca fechada, estamos a abrir a porta para que o Espírito Santo trabalhe profundamente dentro de nós, moldando as nossas atitudes, pensamentos e emoções. O silêncio, neste contexto, torna-se uma ferramenta de renovação espiritual que nos leva a uma maior comunhão com Deus e a uma compreensão mais clara da sua vontade. As nossas palavras são muitas vezes um reflexo do que vive nos nossos corações. Jesus ensinou em Mateus 12:34, a boca fala do que há em abundância no coração. Se o nosso coração é raiva, frustração, inveja ou qualquer outro sentimento negativo, inevitavelmente as nossas palavras também estarão. Mas quando Deus nos chama ao silêncio, está a convidar-nos a fazer uma pausa para examinar o que realmente se passa dentro de nós. Este processo de silêncio pode ser desconfortável no início. Obriga-nos a confrontar emoções e pensamentos que podemos estar a ignorar ou a reprimir. No entanto, é necessário desintoxicar a nossa alma. Ao aquietar a nossa boca, abrimos espaço para que Deus revele as áreas do nosso coração que precisam de cura e restauração. O silêncio torna-se um momento de reflexão espiritual, no qual permitimos que o Espírito Santo nos purifique e transforme dentro. Manter o silêncio ajuda-nos também a desenvolver duas virtudes fundamentais na vida cristã: a paciência e o autocontrole. Tiago 19: todo o homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Esta instrução é um lembrete de que nem sempre temos de reagir imediatamente a todas as situações. Pelo contrário, somos chamados a esperar, a pensar antes de falar e a agir com sabedoria. A paciência cultiva-se no silêncio, porque aprendemos a esperar o tempo de Deus e não o nosso. Por vezes queremos respostas imediatas, resoluções rápidas, mas Deus pede-nos para confiarmos no seu processo. O silêncio ensina-nos a não ter pressa em falar ou agir, mas a esperar no Senhor. Este ato de paciência não só nos protege das decisões impulsivas, como também nos fortalece espiritualmente, ajudando-nos a amadurecer na fé. O autocontrole, por sua vez, é uma das características do fruto do Espírito. Gálatas 5:22-23. Quando decidimos manter a boca fechada, estamos a exercer controle sobre os nossos impulsos, sobre o desejo de responder com frustração ou impaciência. Este autocontrole permite-nos alinhar mais com o caráter de Cristo, que, como já vimos, soube manter o silêncio mesmo no meio das adversidades. O silêncio, quando orientado por Deus, é um ato de fé. Ou seja, confiamos que mesmo que não falemos, Deus continua a trabalhar em nosso favor. Por vezes sentimos que temos de nos defender, justificar as nossas ações ou provar que temos razão. No entanto, quando Deus nos convida-nos a depositar toda a nossa confiança em Ele, a acreditar que a sua justiça prevalecerá e que não precisamos de dizer uma palavra para que a sua vontade seja feita. Em Êxodo 14:14, quando os israelitas estavam prestes a ser atacados pelos egípcios, Moisés disse-lhe: o Senhor combaterá por vós e ficareis descansados. Esta promessa continua válida hoje. Muitas vezes,
Em vez de conversarmos ou tentarmos resolver as coisas sozinhos, Deus simplesmente pede-nos para confiarmos em Ele e permanecermos calmos, sabendo que Ele tem tudo sob controle. Este tipo de fé é uma fé madura, que reconhece que Deus não precisa das nossas palavras para agir. É uma fé que assenta na soberania de Deus e no seu tempo perfeito. Ao permanecermos em silêncio, estamos a dizer: Senhor, confio em Ti para fazer o que é certo. O silêncio é também uma forma de proteger a nossa fé. No meio de provações e dificuldades, as nossas palavras podem, por vezes, revelar dúvida, medo ou falta de confiança em Deus. Por exemplo, quando enfrentamos um problema e começamos a queixar-nos ou a declarar o pior, permitimos que a descrença se infiltre nas nossas mentes e corações. No entanto, quando mantemos a boca fechada, evitamos que estas palavras de dúvida ganhem forma e afetem a nossa fé. Em tempos de provação, é fácil cometer o falar negativamente, queixar-se ou expressar incredulidade. Mas o silêncio dá-nos a oportunidade de recalibrar os nossos pensamentos e de nos lembrarmos das promessas de Deus. Em vez de dizermos palavras de derrota, permanecemos em silêncio e deixamos que o Espírito Santo nos encha de fé e esperança. O Salmo 46:10 diz: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Este apelo para ficarmos quietos não se refere apenas a não nos movermos fisicamente, mas também a aquietar as nossas palavras, para que nos possamos lembrar que Deus é soberano e fiel. Ao permanecermos em silêncio, a nossa fé é fortalecida, porque nos concentramos em quem Deus é, no seu poder e no seu amor, em vez de nos concentrarmos nas nossas circunstâncias. O silêncio que Deus nos pede não é um mero ato exterior, mas um processo que transforma os nossos corações e as nossas vidas. Convida-nos a desintoxicar a nossa alma, a cultivar a paciência e o autocontrole, a exercer a nossa fé na soberania de Deus e a proteger a nossa fé de palavras negativas ou dúvidas. À medida que avançamos nesta prática de manter o silêncio, descobrimos que o verdadeiro poder não está nas nossas palavras, mas na obra que Deus faz dentro de nós quando nos entregamos completamente a Ele. Este silêncio, longe de ser um sinal de fraqueza, quando Deus nos chama para mantermos a boca fechada, está também a convidar-nos para um lugar de sabedoria e discernimento. O silêncio é um espaço sagrado onde o Espírito Santo nos pode ensinar, guiar e revelar a verdade. Ao falar menos e ouvir, começamos a ver as coisas da perspectiva de Deus, o que nos permite agir de acordo com a vontade de Deus e não de acordo com os nossos impulsos ou emoções. A Bíblia associa constantemente o silêncio à sabedoria. Em Provérbios 17:20, até o insensato, quando permanece calado, é considerado sábio. Este versículo enfatiza que mesmo os mais tolos podem parecer sábios quando permanecer em silêncio. Por vezes, as situações não exigem palavras, mas sim um coração atento e uma mente disposta a receber orientação divina. O silêncio permite-nos fazer uma pausa antes de falar e considerar o que é realmente importante dizer. Muitas vezes, permanecendo em silêncio, podemos evitar conflitos desnecessários e resolver as situações de uma forma muito mais sábia do que se falássemos precipitadamente. Em vez de falarmos a partir das nossas emoções ou da nossa perspectiva limitada, o silêncio convida-nos a procurar primeiro a sabedoria de Deus. Esta sabedoria não só nos dá clareza na tomada de decisões, como também nos permite edificar os outros, em vez de os magoar com palavras impulsivas. Quando procuramos a sabedoria divina, começamos a falar menos e a rezar mais. Antes de tomar uma decisão importante ou de responder a uma situação difícil, aprendemos a procurar o conselho de Deus em oração. Este ato de oração silenciosa abre a porta para recebermos a sua sabedoria, que é pura, pacífica, mansa e cheia de misericórdia. Tiago 3:17. Para além da sabedoria, o silêncio ajuda-nos a desenvolver o discernimento espiritual. Este é o dom de saber distinguir o que é bom do que não é, o que vem de Deus do que vem de outros espíritos ou influências. O silêncio dá-nos a oportunidade de parar e examinar o que realmente está a acontecer no reino espiritual antes de falar ou agir. Em 1 João 4:1, somos avisados: amados, não acreditem em todos os espíritos, mas experimentem os espíritos para ver se são de Deus. Esta advertência realça a importância do discernimento na vida do crente. Nem tudo que parece certo ou lógico é necessariamente a vontade de Deus.
Ao manter a boca fechada e fazer um tempo de silêncio, permitimos que o Espírito Santo nos revele o que se passa por detrás das situações que enfrentamos. O silêncio também nos protege de fazer julgamentos precipitados. Por vezes, as primeiras impressões ou emoções podem levar-nos a conclusões erradas. Mas ao praticar o silêncio, abrimos espaço para que Deus revele a verdade e nos ajude a discernir com clareza. Este tipo de discernimento orienta-nos a agir com justiça e misericórdia, segundo o coração de Deus. O rei Salomão é um dos melhores exemplos bíblicos de como o silêncio e a sabedoria andam de mãos dadas. Quando Deus lhe ofereceu tudo o que desejasse, Salomão não pediu riqueza ou poder, mas sabedoria para governar o seu povo. Este pedido mostra a importância que Salomão deu à capacidade de discernir e tomar decisões corretas. A sua sabedoria levou-o a ser um rei respeitado e admirado, conhecido pela sua capacidade de resolver disputas com calma e prudência. Em 1 Reis 13 encontramos a famosa história das duas mulheres que disputavam a maternidade de um bebê. Salomão ouviu ambas as versões da história, mas em vez de julgar precipitadamente, usou a sabedoria divina para descobrir a verdade. Neste processo, o silêncio desempenhou um papel fundamental. Ao ouvir pacientemente e procurar a orientação de Deus, Salomão conseguiu discernir corretamente quem era a verdadeira mãe. Também nós somos chamados a agir com este tipo de sabedoria. O silêncio permite-nos escutar com mais atenção não só as pessoas que nos rodeiam, mas também o Espírito Santo que nos guia. Este tipo de discernimento é essencial no nosso dia a dia, seja na resolução de conflitos, na tomada de decisões importantes ou simplesmente na resposta às pessoas com amor e graciosidade. A percepção que advém do silêncio também nos leva à paz. Muitas vezes, as nossas palavras podem alimentar conflitos ou criar mal-entendidos, mas o silêncio permite-nos evitar estas situações e manter a paz nas nossas relações. Provérbios 15:1 diz: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Por vezes, a melhor resposta que podemos dar é nenhuma, ou uma resposta gentil e graciosa que desanime a tensão. O silêncio permite-nos também abandonar a necessidade de ter razão ou de ganhar uma discussão. Em vez de nos concentrarmos em ganhar discussões, o silêncio ajuda-nos a concentrarmos em manter a paz e a unidade com os outros. Isto não significa que permaneçamos em silêncio em todas as situações, mas significa que sabemos quando é o momento certo para falar e quando é melhor permanecer em silêncio para evitar conflitos desnecessários. A paz que ganhamos ao estarmos em silêncio também se manifesta internamente. Quando aprendemos a acalmar as nossas queixas, preocupações e dúvidas, começamos a experimentar uma paz mais profunda que só Deus pode dar. Filipenses 4:6-7 encoraja-nos a não nos preocuparmos, mas a nos pedidos a Deus com oração e ação de graças, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os nossos corações e mentes em Cristo Jesus. O silêncio traz-nos a esta paz porque nos lembra que Deus está no controle e não temos de nos preocupar ou falar sem medida. O silêncio que Deus nos pede abrirá a porta a uma sabedoria e a um discernimento mais profundos. Ensina-nos a tomar decisões com calma, a evitar conflitos desnecessários e a discernir o que vem de Deus. Através do exemplo de Salomão e do ensino das Escrituras, vemos que o silêncio não só nos protege de falar precipitadamente, como também nos permite ouvir a voz de Deus com mais clareza. Este silêncio guia-nos para a paz interior e para um relacionamento mais profundo com o nosso Criador. Nesta paz encontramos descanso e capacidade para enfrentar qualquer situação com sabedoria, confiança e calma. O silêncio, quando é guiado por Deus, tem um propósito para de simplesmente não falar. É um ato de entrega total que fortalece a nossa fé, aprofunda a nossa relação com Ele e nos ajuda a permanecer firmes em tempos de provação. Quando decidimos manter a boca fechada, não estamos apenas a evitar conflitos ou palavras desnecessárias, mas a demonstrar uma confiança inabalável em Deus e na sua soberania. Deus usa o silêncio para moldar o nosso caráter, para nos tornar mais semelhantes à imagem de Cristo. Cada vez que decidimos permanecer em silêncio em vez de reagir impulsivamente, estamos a entregar a nossa vontade à de Deus. Este processo, embora difícil, purifica-nos e ensina-nos a depender completamente da sua graça. Isaías 30:15 recorda-nos: na calma e na confiança estará a vossa força.
o silêncio torna-se um ato de humildade e obediência. Ao não tentarmos resolver tudo com as nossas palavras, estamos a reconhecer que Deus é quem tem a palavra final em todas as coisas. Ele, no seu tempo perfeito, cuidará de tudo. No entanto, o silêncio permite-nos desenvolver uma total dependência da sua provisão e orientação. Nestes momentos de silêncio, Deus está a trabalhar nos nossos corações, ensinando-nos a ter paciência, fé e humildade. Manter a boca fechada quando tudo dentro de nós quer falar é um ato de fé. Significa que acreditamos profundamente que Deus está no controle e que a sua vontade é perfeita. O silêncio, então, é uma expressão tangível da nossa confiança no seu poder. Tiago 3, 2 e 5 ensina-nos sobre o poder da língua e como, embora pequena, pode ser difícil de controlar. No entanto, quando conseguimos dominá-lo, estamos a demonstrar maturidade espiritual. Cada vez que permanecemos em silêncio, estamos a permitir que Deus seja o nosso defensor, permitindo que Ele assuma o controle das nossas palavras e ações. Este ato de fé leva-nos a uma maior dependência da sua intervenção divina. O Salmo 37, 7 diz: "Mantente em silêncio diante do Senhor e espera nele." Este versículo enfatiza que não devemos apenas silenciar as nossas palavras, mas também as nossas preocupações e medos. Ao fazê-lo, a nossa confiança em Deus cresce, pois compreendemos que, mesmo que não falemos, Deus está a trabalhar em nosso favor. Ficar em silêncio não é inatividade, mas uma forma ativa de confiar no seu poder e direção. Um dos maiores benefícios do silêncio é que nos leva à oração. Quando decidimos não falar, encontramos na oração um espaço para entregar as nossas preocupações, desejos e problemas a Deus. Muitas vezes as palavras que não dizemos aos outros podem ser dirigidas a Deus sob a forma de uma oração. A oração é o canal mais poderoso que temos para comunicarmos com Deus, e através do silêncio podemos concentrar-nos mais em ouvir o que Ele nos quer dizer. Romanos 8:26 assegura-nos que mesmo quando não sabemos orar, o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser expressos por palavras. O silêncio é aquele lugar onde deixamos o Espírito Santo interceder por nós e transformar as nossas vidas a partir de dentro. Quando mantemos a boca fechada e oramos, permitimos que Deus assuma o controle total da situação. Em vez de dependermos das nossas palavras ou ações, colocamos tudo nas suas mãos, sabendo que Ele tem sempre a solução perfeita. Este tipo de silêncio transforma-nos, fortalece-nos e conecta-nos com a vontade divina de uma forma mais profunda. O silêncio, quando praticado com fé, conduz-nos à vitória. Na Bíblia existem muitos exemplos de como o silêncio foi uma ferramenta poderosa nas mãos de Deus. Talvez uma das mais conhecidas seja a história de Jericó. Deus ordenou a Josué e ao povo de Israel que marchassem à volta dos muros de Jericó em silêncio durante 6 dias. Só no 7º dia, após um grito de louvor, os muros caíram. Josué 6:20. O silêncio dos primeiros 6 dias foi uma demonstração de obediência, paciência e fé, e a vitória chegou quando obedeceram à ordem divina. Da mesma forma, nas nossas vidas, o silêncio pode ser um sinal de que Deus está a trabalhar em nosso favor. Pode parecer que não está a acontecer nada, mas o silêncio é um prelúdio para a vitória. Ao esperarmos em Deus, em silêncio e oração, confiamos que Ele está a derrubar os muros que nos impedem de avançar, e em breve veremos o seu poder manifestado de formas surpreendentes. Vamos rezar. Querido Pai do céu, hoje chegamos com humildade, reconhecendo o poder e a importância do silêncio nas nossas vidas. Ajuda-nos a manter a boca fechada quando necessário, a confiar mais em as nossas próprias palavras e a procurar a Tua sabedoria antes de falar. Pedimos e que nos ensine a cultivar o silêncio que traz paz, discernimento e sabedoria. Que possamos no nosso silêncio ouvir a Tua voz e sentir a Tua presença. Guia-nos, Senhor, em todos os momentos em que o silêncio é mais poderoso do que qualquer palavra. Fortaleça nossa fé para esperar no seu tempo e confiar que está a trabalhar, mesmo quando não o vemos. Protege os nossos corações da impaciência e da necessidade de nos justificarmos e enche-nos da paz que só Tu podes dar. Neste silêncio, queremos encontrar-nos mais próximos de aprendendo a depender mais do Teu amor e da Tua soberania. Obrigado, Senhor, porque sabemos que no silêncio está também a Tua voz, e na calma está também o Teu poder.
Em nome de Jesus oramos. Amém. Se esta mensagem tocou o seu coração, encorajamo-lo a subscrever, ativar as notificações e a partilhar este vídeo com pelo menos 5 pessoas. Cada vez que partilhar, receberá uma dupla bênção da graça do Senhor. Convidamo-lo também a considerar apoiar-nos com uma doação através do link no comentário em destaque. A sua generosidade permite-nos continuar a criar conteúdos que fortalecem a fé e trazem conforto aos necessitados. Cada contribuição, por mais pequena que seja, tem um grande impacto e é uma bênção que muito valorizamos. Obrigado por estar conosco. Até a próxima. Deus te abençoe.